Olá, amigo! Que bom que estamos juntos outra vez. Seja bem-vindo ao nosso programa Apocalipse, Medo ou Esperança? São momentos especiais que temos passado cada semana. Vai e pegue a sua Bíblia, acompanhe cada versículo. Só que antes de abrirmos a nossa Bíblia, vamos pedir a unção do Espírito de Deus, para que possamos entender a verdade do Senhor. Vamos orar agora? Eu quero orar com você. Vamos orar. Misericordioso Deus e Pai, precisamos da Tua bênção, Senhor, ao abrir a Tua palavra, ao estudarmos o que o Senhor deseja para nós. Abençoe essa pessoa que está estudando em casa também. Em nome de Jesus. Amém. Em nosso estudo anterior, vimos que a cerimônia da purificação do santuário terrestre era símbolo do juízo de selamento dos salvos anterior à segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 14, 6 a 7, nos revela dois fatos: que há uma hora determinada para o início do juízo no céu e que haveria na terra aqueles que anunciariam. Os livros de Daniel e Apocalipse se completam maravilhosamente. O primeiro deles tem uma impressionante profecia que diz quando ocorreria a purificação do santuário celestial e a restauração da verdade que havia sido lançada por terra pelo anticristo. O que Deus revelou? Quando seria purificado o santuário do céu? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 8. Vamos lá, Daniel é um livro gêmeo do livro de Apocalipse. Eles se harmonizam, eles se completam. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 8, e vamos ver o que diz ali, capítulo 8, verso 12. Eu vou ler junto com você. O exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo, por causa das transgressões. Lançou a verdade por terra e prosperou em tudo o que fez. Depois ouvi um santo que falava a outro santo, àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. 2.300 tardes e manhãs. Tardes e manhãs são um dia. 2.300 tardes e manhãs. Em Ezequiel capítulo 4, eu quero estudar com você isso. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 4. Você vai encontrar o que significa um dia na profecia. Ezequiel capítulo 4. Abra junto comigo. Assim você pode entender mais fácil. Ezequiel capítulo 4, verso 6 e verso 7. Diz o seguinte: quando tiveres cumprido estes, tornar-te-á deitar sobre o teu lado direito, e levará a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Você se lembra do nosso segundo estudo, onde explicamos que um dia profético tem sido interpretado biblicamente como equivalente a um ano literal ou real? A partir de que data começariam a contar estes 2.300 dias? Daniel 9:25 nos dá essa resposta. Vai novamente, por favor, para Daniel. Daniel capítulo 9, verso 25. Antes que você leia, eu preciso lhe explicar uma coisa. Quando Daniel estava tendo essa visão, ele não entendia exatamente. Um anjo vinha e explicava para ele cada um dos detalhes. Mas haviam coisas que não era para o seu tempo, era para o tempo do fim. Mas dê uma olhada no que o anjo explicou em Daniel 9:25. Diz o seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Continue lendo. Depois das 62 semanas, será cortado o ungido, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerras e estão determinadas desolações. Ele confirmará uma aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre as asas da abominação virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Queridos, eu preciso que vocês entendam uma coisa. O santuário do deserto foi transferido para o santuário de Salomão, e este foi substituído pelo de Zorobabel e então pelo de Herodes, que foi destruído um pouco depois que Jesus Cristo foi para o céu.
Quando Jesus estava aqui na terra, ele havia predito que o santuário não ficaria pedra sobre pedra. E realmente foi destruído aquele santuário, o santuário dos judeus, aquele mesmo onde Jesus havia entrado ali e até pregado. Aquele santuário foi destruído no ano 70 depois de Cristo por Tito, o imperador romano. Mas aqui em Daniel 9, verso 26 e 27, diz que o santuário seria purificado. E começa a comentar a respeito disso. Que interessante. Esdras, no capítulo 7, deixa documentado que o decreto de Artaxerxes foi no ano 457 a.C. A história mundial cumprimenta e documenta estas coisas. As 70 semanas contêm a profecia dos 2.300 dias e predizem acontecimentos que ocorreriam na terra. Por isso foram dadas, entre outras coisas, como um selo de garantia da validade da profecia, sinais de que a profecia era correta. Em Daniel 9:24, a fim de dar-nos confiança na parte da profecia que se cumpriria no céu, ou seja, a purificação do santuário, onde nossos olhos não podem ver. Portanto, os 490 anos começaram no ano 457 a.C. e se estenderam até o ano de 1844. Nesta data, seria purificado o santuário celeste e a verdade seria restaurada na terra. Eu gostaria de apresentar isso para você. Veja bem, eu queria que você observasse. O anjo disse a Daniel, no capítulo 9 do livro de Daniel, que o santuário seria purificado em 2.300 tardes e manhãs e que esta data deveria começar com a restauração da ordem para restaurar Jerusalém. Que interessante. Por que seria necessário restaurar Jerusalém? Nos tempos de Daniel, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia destruído boa parte de Jerusalém e o templo, pegado os utensílios do templo e levado para o seu Deus, o Deus pagão. E Jerusalém havia estado destruída. E o anjo disse a Daniel que Jerusalém seria restaurada, o templo seria reedificado. Disse para ele que da data que fosse dada a ordem para restaurar Jerusalém, começasse a contar então os 2.300 dias proféticos. Lembre-se, cada dia na profecia representa um ano. Então, 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 dias, é igual 2.300 anos. E ainda comentou uma parte interessante em Daniel 9. Você se lembra que nós lemos? Daniel 9 diz o seguinte, que desde a data para restaurar e reedificar Jerusalém até o ungido ia se passar 69 semanas. Vamos tentar converter isso? Quantos dias uma semana possui? 7 dias. Cada dia, um ano. Vamos fazer a conversão? Se são 7 dias cada semana, se ele deu prazo de 70 semanas de prazo para o povo judeu, 7 vezes 70 igual 490 anos. Este foi o prazo, o tempo dado para o povo judeu. E por que o povo judeu precisava de prazo? Aquele povo havia sido escolhido por Deus como representantes seus. Deus havia trazido aquele povo para serem representantes, testemunhas vivas de quem era o Deus eterno. Mas esse povo falhou. Eles haviam sido depositários de sua lei, depositários do caráter de Deus, depositários da maneira como Deus esperava que eles vivessem e fossem testemunhas para o resto do mundo. Mas, infelizmente, o povo judeu nem em Jesus Cristo verdadeiramente acreditaram. Esperavam Jesus de outra maneira e, quando Jesus veio, mataram Jesus. O anjo disse a Daniel, 70 semanas eu vou dar de prazo para o teu povo, para o povo judeu. Quando acabar este prazo, acabou o prazo para eles, para serem representantes do povo de Deus. Compreendeu isso? Seria 490 anos que seria o prazo para eles. E dentro dessas 70 semanas, algumas coisas haveriam de acontecer. Vamos ver? Primeiro o anjo disse, primeiro vai passar 7 semanas para que sejam reconstruídas as tranqueiras da cidade e mais 62 semanas até que apareça o ungido, o Messias. Você sabe o que significa a palavra Messias? Significa ungido. E Jesus foi ungido exatamente no ano em que terminou as 62 semanas.
há 69 semanas junto com as 7. Neste ano, foi no ano 27 depois de Cristo, exatamente na data marcada. Jesus veio até João e foi batizado no Rio Jordão. Foi ungido por Deus na frente de João Batista. Você lembra dessa situação? Mas o anjo havia dito que não seriam só 69 semanas. O anjo disse que seriam 70 semanas. E está faltando uma semana. Uma semana são 7 dias ou 7 anos, profeticamente falando. O que iria acontecer nesta semana? A Bíblia diz que ele faria aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana faria cessar o sacrifício. Por que faria cessar o sacrifício? Quando Jesus foi colocado na cruz do Calvário, Jesus fez cessar todos os sacrifícios do Antigo Testamento, não seria mais necessário nenhum cordeiro, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava morrendo na cruz do Calvário. Naquele momento, o véu do templo, aquela cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, rasgou-se de alto a baixo. Por que não rasgou de baixo para cima? Por que rasgou-se de cima para baixo? Porque não foram mãos humanas que fizeram aquele ato. Foi o próprio Deus mostrando que a abertura para o lugar santíssimo estava agora livre. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, havia aberto espaço para nós chegarmos até o Senhor Deus, até o Pai. Isso não é maravilhoso? Mas o que aconteceria no restante da semana? Aí você diz, como o restante da semana? Na metade da semana, Jesus morreu na cruz do Calvário, ou seja, metade de 7 anos são 3 anos e meio, exatamente o tempo do ministério de Jesus. Jesus ficou 3 anos e meio após seu batismo pregando aqui na terra. E no final desse tempo foi crucificado na cruz do Calvário por todos nós. 3 anos e meio depois, o último profeta havia sido mandado para o povo judeu. O nome dele era Estevão. E você encontra esta verdade no livro de Atos. Estevão foi o último profeta enviado para o povo judeu. O povo judeu aceitou Estevão? De jeito nenhum. Eles apedrejaram a Estevão. E Estevão morreu como testemunha, como mártir da verdade do Senhor Deus, da verdade do Senhor Jesus, dessa verdade que eu e você pregamos. Uma parte da profecia, 70 semanas, estava cumprida com a morte de Estevão. E o restante que faltava? Eram 2.300 tardes e manhãs, nós só temos 490 anos explicados aqui. O que precisava acontecer mais? Se você fizer a subtração 2.300 anos menos 490, você vai encontrar 1.810 anos restantes da profecia. Quando que vai dar 1.810 anos avante? Esses 1.810 anos, se você somar aos 490, você vai chegar em 1844, mais precisamente em outubro de 1844, porque então iria fazer exatamente 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos, que o anjo havia dito para Daniel que começaria essa profecia. E então, neste tempo, quando desse 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Mas que santuário? O santuário dos judeus, aquele no qual Jesus Cristo entrou, foi destruído no ano 70 pelos romanos. E então, de lá para cá, não houve mais nenhum santuário. Que santuário seria esse que seria purificado se já não havia mais santuário de judeu algum nesta terra? Obviamente, meus queridos, era o santuário do céu. Porque o santuário celestial foi onde Jesus Cristo entrou. Em 1844, Jesus entrou no santuário, no lugar santíssimo do santuário celestial, para começar a obra de redenção chamada expiação completa do pecado. Ou seja, a purificação do santuário, assim como era feita no passado com o povo judeu. Aquele dia especial do dia da expiação. Mas veja bem, amigo, Jesus Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial em 1844, definitivamente para esta função. Não que ele não houvesse entrado ali antes, porque assim que Jesus Cristo ressuscitou,
Ele entrou na presença do Pai, levando ali as provas e perguntando ao pai dele se o pai havia aceitado o seu sacrifício. Jesus entrou ali várias vezes porque o próprio pai dele está no lugar santíssimo do santuário celestial. Mas em 1844, entrou ali com a função especial de fazer o juízo investigativo. Mas eu preciso lhe falar de mais um detalhe. Meus amigos, vocês sabiam que algumas pessoas, por a época mais ou menos próxima a 1844, começaram a estudar os livros de Daniel e Apocalipse. E estudaram com tanto amor, com tanta vontade, descobriram estas datas de 1844. Descobriram que essa data teria que ter início em 457 a.C. Você se lembra do nome Guilherme Miller? Guilherme Miller foi um pregador que começou a estudar e entendeu que Jesus Cristo haveria de voltar. Só que ele compreendeu que o santuário que seria purificado seria esta terra. Ele deixou de estudar o livro de Hebreus, aonde diz que o santuário que Jesus entrou não foi um santuário feito por mãos humanas. Foi um santuário no céu, onde comparece agora por nós diante de Deus. Por isso nós fizemos os dois estudos anteriores, para que você e eu pudéssemos compreender abertamente que o santuário que Jesus entrou depois que ele foi para o céu foi o santuário celestial. Guilherme Miller pregou para uma multidão de pessoas e as pessoas encheram o coração achando que Jesus Cristo estaria voltando. Eles estavam com o coração cheio e aguardaram para esta data de 1844 o retorno de Jesus. Muitas pessoas de outras religiões, de várias religiões da época, vieram correndo pelas boas novas de que Jesus estaria voltando. No entanto, em outubro, naquela data específica, Jesus não voltou. E então aconteceu um desapontamento muito grande. As pessoas que tinham parado qualquer coisa na sua própria vida, tinham deixado seus bens, as pessoas até que haviam tido seus mortos, que haviam enterrado seus mortos aqueles dias, estavam ansiosas e alegres porque dali uns dias iriam ver as pessoas que haviam sido enterradas. Queridos, foi um desapontamento muito grande. Guilherme Miller ficou sozinho naquela luta. E algumas pessoas começaram a estudar depois, observando que Jesus não havia voltado, e então compreenderam, lendo o livro de Hebreus, que o santuário que Jesus havia entrado não era esta terra, ele não haveria de voltar aqui naquela ocasião. Ele estava entrando no lugar santíssimo do santuário celestial para começar o julgamento de cada uma das pessoas daqui da terra, dos fiéis. Não que Jesus não tivesse entrado ali alguma vez. Jesus, desde que foi ao céu, compareceu na presença do Pai dele. Estava ali intercedendo por mim e por você. Mas a partir de 1844, Jesus entrou ali, naquele local, com o fim específico de começar o julgamento celestial, conforme é predito em Daniel, capítulo 8 e capítulo 9. Você compreendeu? A partir de 1844, Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, está ali envolvido no julgamento desta terra, o julgamento dos fiéis. E como nós lemos na última vez, em 1 Pedro 4,17, e eu gostaria que você guardasse bem este verso. O julgamento de Deus começa pela casa dele, por aqueles que se dizem cristãos. Mas há algum antecedente bíblico de algum outro desapontamento? Eu quero ler com você Lucas. Vamos ler Lucas? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Lucas 24. Estes versos são claros para nós ao explicar estas coisas. Lucas 24, verso 13. Vamos ler juntos? Diz o seguinte: neste mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que haviam sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas,
perguntou-lhes: És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Perguntou ele: Quais? Responderam eles: As que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele nada viram. Então Jesus lhe disse: Acompanhem comigo, ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Meu amigo, preste atenção. Você percebeu que algumas pessoas, depois que Jesus Cristo havia morrido, estavam completamente entristecidas, desapontadas, porque esperavam que Jesus Cristo viesse como rei e então libertasse os judeus, libertasse a eles do jugo romano? No entanto, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, eles se sentiram desprotegidos e acharam: puxa, pensávamos que esse seria o libertador de Israel? Por que Deus permitiu que eles tivessem este desapontamento? Esse desapontamento da cruz é um antecedente desse tipo de desapontamento de 1844, quando aquelas pessoas ansiosas e alegres como estavam, de que Jesus Cristo haveria de vir a essa terra para purificá-la, não compreendendo perfeitamente toda a verdade bíblica, ficaram desapontados. Mas eu gostaria de comentar uma coisa com você. Você sabe, eu penso que o erro que cometeram aquelas pessoas em 1844 foi o fato de não estudar todas as coisas que a Bíblia diz a respeito do mesmo tema. Nós incorremos num erro fatal quando pegamos somente um pedaço da verdade e não estudamos a verdade toda para que possamos compreender. O que devia fazer o remanescente fiel que surgiria do desapontamento de 1844? Eu queria que você acompanhasse isso. Leia Apocalipse 10. Há uma profecia na Bíblia que comenta a respeito disso. Apocalipse 10, verso 11. Olhe só. Então me foi dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. O mesmo que se pediu aos crentes que ficaram como remanescentes depois do desapontamento da cruz. Assim como os apóstolos amavam a sua igreja judaica e não pensavam em deixá-la, os que passaram pelo desapontamento de 1844 não deveriam ter a intenção de formar uma nova igreja. Suas congregações, porém, tinham muitos erros doutrinários introduzidos pelo anticristo durante a Idade Média e necessitavam do conhecimento de algumas verdades bíblicas essenciais. Além disso, muitos insinceros se uniram ao movimento por temor do juízo final, aquele juízo que eles acreditavam que viriam, convertendo-se em pesada carga. Assim não poderiam pregar o evangelho eterno de maneira pura e completa. Por isso Deus usou o estranho método que já havia utilizado com bons resultados na hora da cruz. Primeiro, permitiu que experimentassem o desapontamento. Segundo, assim foram expulsos de suas diversas denominações e, ao se encontrarem fora, formaram uma nova congregação com um denominador comum: investigação sincera e ardente da Santa Bíblia e a busca de luz de respostas celestiais. Começaram e redescobriram as verdades lançadas por terra. Estiveram em condições de cumprir a ordem de pregar, como fizera a igreja primitiva. Pregar a todo mundo. E os estão fazendo de acordo com a ordem divina. Meus queridos, é importante você observar isso. Agora, que mensagem definida devia pregar esse remanescente fiel? Leia sua Bíblia em Apocalipse 14, a verdade dos 3 anjos. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14. Veja que coisa linda as mensagens que este povo, surgido desse desapontamento, haveria de pregar. Vamos ler juntos? Apocalipse 14, versos 6 a 13. Eu vou ler com você.
vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-se ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Agora preste atenção no verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Louvemos a Deus por podermos descobrir um povo que tem estas características tão claras e que Deus aprova. Meu amigo, minha amiga, eu quero convidar você a fazer parte deste povo. Quero convidar você para que faça parte desse povo que surgiu de um desapontamento da mesma forma como os discípulos surgiram do desapontamento da cruz. Que esteja também entre estes santos que guardam os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. Na próxima aula, nós vamos estudar quem é a igreja verdadeira de Jesus na terra. Quais são as características dela? O Apocalipse, bem como toda a Bíblia, dá a descrição completa desta esposa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar um abraço com você. Eu estou muito feliz pelo privilégio de poder estudar com você. Eu quero que você fale isso para todas as pessoas, escreva para nós, tente entrar em contato para que nós possamos passar para você todos os estudos bíblicos. Nós mandamos diretamente para a sua casa. Agora eu quero orar com você. Quero pedir a Deus que abençoe você e a sua família. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, quero agradecer pelo privilégio que temos de saber que Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, comparecendo ali como nosso advogado, olhando cada detalhe nos livros do céu a respeito de nossa vida, e também se apresenta, Senhor, como o nosso representante pessoal perante o Deus eterno. Senhor querido, quero te pedir que quando Jesus Cristo voltar, possamos estar com a cabeça erguida, quando o nosso nome passar ali, sejamos encontrados entre os fiéis, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Quero te pedir que abençoe esta pessoa em casa, que a encha de poder, que faça voltar na próxima semana, quando estudaremos quem é a igreja verdadeira de Jesus na terra. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Até a próxima.